aí, gente, você está escutando o CACCast, que é um podcast feito por alguns alunos do nono ano A, que foi um trabalho pedido pela professora Laline, e nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 12 do livro didático de História. Então, eu espero que traga muito conhecimento para vocês. Tópico 1. O novo cenário mundial. Oi, Ju. Oi, Duda. Tu se lembra que a gente estudou no capítulo 7? Lembro sim, por quê? Como a gente pôde ver, a Guerra Fria marcou diversas relações internacionais após a Segunda Guerra. E um dos países que sofreram com isso foi a União Soviética, que ele passou por vários problemas econômicos e sociais, e ficou bem evidente isso. E foi esses motivos que levaram o socialismo ao fim. E um dos grandes símbolos que marcou isso foi o Muro de Berlim, que foi derrubado em 1989, e ele separava o lado oriental e ocidental. Sim, mas pessoas especialistas como economistas e políticos, eles afirmam que a economia do mercado era o único caminho para o progresso. No caso, por mais que muitos países capitalistas enfrentaram certos problemas, houve um certo progresso nisso, sabe? Fora que os movimentos que apoiavam no discurso socialista sofreram uma certa referência ideológica. No caso, realmente. a falta, né? Realmente. Mas um país também que chamou muita atenção foi a China, que mesmo desde 1949, ela continuou sendo um país socialista, mesmo enfrentando tantos problemas. Ela só chegou ao fim depois do século XX, com grande potência produtiva e de consumo, mesmo com tantas crises. Mais que a União Soviética teve uma visão ruim, graças a ela, de algum modo, a se dizer, os Estados Unidos, como posso dizer, ele se tornou uma grande potência global. E daí, por conta disso, ele foi considerado um inimigo da democracia. E com esse discurso, o governo estadunidense interveio em várias questões internacionais, né? Tópico 2. Da morte de Stalin ao governo de Gorbachev. O Império da União Soviética se estendia da Europa Oriental até mais ou menos onde hoje é conhecida a Alemanha. Só que assim, na época, Stalin ele estava na terceira idade e terminou que ele estava muito doente. Terminou que não conseguiram tratar a sua doença, que ele teve um infarto e uma parada cardíaca em 1 de março de 1953. Uma coisa muito curiosa é que ele estava bebendo no seu quarto nesse mesmo dia, de 1 de março de 1953, e ele teve um infarto e uma parada cardíaca. Isso foi citado por vários historiadores. Em seguida, escutaram-se muitos barulhos vindo do quarto dele. Pessoas chamavam do lado de fora, só que o que aconteceu foi que as pessoas tinham medo de entrarem no quarto dele e ele não se agradar e acabarem sendo presas, interrogadas ou até mesmo mortas por conta de suas atitudes que provavelmente Stalin não gostaria. Então, terminou que depois que ele teve um infarto e passou 1 ou 2 horas agonizando no chão, ele passou um dia inteiro jogado no chão porque as pessoas tinham medo de entrar no quarto dele. E assim, na época ele era denominado o homem mais forte do mundo, poderoso, por conta do Estado da União Soviética ser o mais poderoso, competir diretamente com os Estados Unidos, por conta da economia e força bélica. E se eu não me engano, teve outro presidente da União Soviética. Alguém pode me dizer qual foi? Sim, Breno, após a morte de Stalin, quem assumiu a posse foi Nikita.
E Nikita, ele assumiu uma postura de denúncia do regime stalinista. Na verdade, essa forma que ele tinha de liderar, de governar, era uma maneira que ele encontrava de consolidar a sua autoridade naquele país. Caramba. A gente também pode ver, né, que Nikita ele governou um momento muito tenso da Guerra Fria. Só que aí, tipo, depois da crise dos mísseis, que foi em Cuba em 1962, ele meio que diminuiu, ficou mais de boas com os Estados Unidos. Mas aí aconteceu o que teve a sua queda, né? No caso, ele caiu, então, né, em 1964. Caramba. Mas, tipo, eu me lembro que a professora falou disso na sala de aula. Ela até falou da concorrência que estava tendo entre a União Soviética e os Estados Unidos. E teve muitas guerras, tipo Coreia do Norte, Coreia do Sul, Guerra do Vietnã. Caramba, eu achei isso da hora. E vocês sabem quem foi que assumiu no lugar de Nikita? Eita, não sei. O nome dele foi Leonid Brezhnev. E a forma de governo dele, ele promoveu com que voltasse ao passado conservador e permitiu também que ocorresse uma grande corrupção. E nesse período que ele governou, a cúpula do Partido Comunista, eles tinham meio que alguns privilégios que não eram acessíveis ao restante da população, aos outros cidadãos. Tipo o quê? Eles tinham, assim, que os outros não tinham. Esses privilégios que eles tinham é que eles podiam comprar produtos importados, lojas especiais, eles podiam frequentar ambientes que os outros não podiam, ter carro de luxo. Isso é favorável, né, a eles? Sim, sim. Então eles tinham algumas coisas, podiam fazer algumas coisas que a população não podia. Então tinha meio que essa divisão entre essas duas coisas. Tipo, as pessoas tinham mais poder da população, do restante dos cidadãos, sabe? Caramba. Parecendo até uma classe social, né? Sim, Caramba. sim. E ele governou até a sua morte, que ocorreu em 1982. No lugar dele, quem assumiu foi Yuri Andropov. Diferente de Brezhnev, Andropov ele iniciou algumas pequenas mudanças liberalizantes, bem diferente do outro. Aí depois de sua morte, que ocorreu em fevereiro de 1934, quem assumiu o governo soviético foi Konstantin, e ele viveu também até março de 1985. Ele já governou de idade já, né, idoso? Sim, ele já era bem idoso. Caramba. E após Será que foi sua alguma morte, complicação na sua saúde que fez com que ele parasse? Eu acho que sim. creio que sim. No livro não fala muito disso, fala bem pouco dele, mas fala que ele já era bem idoso quando ele assumiu o governo soviético. Sim. Talvez por conta da idade, né, também. Sim, sim. E ele só viveu até 1985. Caramba. Sim. E depois dele, no caso de 1976, quem governou foi Mikhail. E ele chegou ao governo com algumas propostas reformistas. Isso ele fez com que ocorresse várias mudanças na política, na economia. E uma dessas mudanças, o nome que ele deu a essas mudanças foi Glasnost. E essa mudança, ela era nada mais nada menos que um conjunto de medidas que promovia mais liberdade política, sabe, naquele tempo. Sei. Caramba, que interessante. E também, sim, e também tinha outra mudança, outro conjunto de mudanças que chamava Perestroika. É um nome russo, tá bem complicado, mas bem significa isso, reestruturação, que foi o nome dado à medida de reorganização da economia soviética. Então ele promoveu algumas mudanças que foram bem importantes também para o governo soviético. Eu achei chique. E nessa, tipo assim, das medidas de Gorbachev, não era só a União Soviética, né, que acompanhava, era o mundo todo. Porque meio que todo mundo tinha uma expectativa sobre como seria o papel dele em relação a outros países. Comparando aos Estados Unidos, né? Isso, por causa dessa questão da Guerra Fria também. Mas aí, tipo, tava todo mundo tão focado nele, em ver o que ele ia fazer, que meio que a Guerra Fria tinha perdido a atenção, o clima de tensão, porque tava todo mundo vendo ele. A prova disso foi a corrida espacial, que marcou principalmente os anos de 1950 e 1960. Ainda em 2000 não, sorry. Ainda em 1986, aconteceu
um acidente em uma usina nuclear lá na Ucrânia. Caramba. Inclusive, o nome de lá é bem conhecido, né? Até hoje a gente fala. Chernobyl? Que é Chernobyl. Isso, a gente fala, tipo, não sei o que, de Chernobyl. Ou então alguém, pelo menos já falou com você, ou pelo menos você já falou alguma coisa desse tipo pra alguém, né? Já. Mas basicamente foi um acidente que aconteceu numa usina nuclear, que foi um vazamento radioativo, que provocou uma nuvem no céu radioativa, que afetou todo mundo, grande parte da população lá, e contaminou muitas regiões. Caramba, E esse foi só o uma maior coisinha. acidente nuclear da história. Oi? Parece. Só um detalhe. Parece que, tipo, com essa massa de. Essas nuvens tóxicas de radioatividade, parece que, tipo, tanto passou pra Europa Oriental, como, sei lá, Alemanha, Portugal, tanto passou pra essas regiões e também passou para outros continentes, como a África. Teve muitos casos de radioatividade nessas regiões. Muitas regiões da Europa foram afetadas também. E daí eu achei interessante, porque a gente às vezes fala, né? Você não sei o que é Chernobyl e tal. Chernobyl, Eu sempre associei que era tipo alguma coisa, sei lá, que não era de verdade, era meio que uma cópia, alguma coisa assim. Mas na verdade, quando eu chamo alguma coisa com Chernobyl, eu tô dizendo que aquela pessoa é fedorenta, tem um odor desagradável. que é tóxica, caramba. Chega a ser tão forte que é radioativo, ou seja, como é radioativo, afeta outras pessoas. Ou seja, não vai mais tóxico e afins. Eu li um negócio uma vez que Chernobyl, depois de 50 anos, se tornou um lugar muito agradável para os animais, mesmo com a radiação. Eu acho isso muito interessante, porque mesmo com a radiação eles conseguiram se adaptar lá. E a mata lá cresceu mais de 100% do que era antes. Voltou a ser, assim, uma mata. Tá doido. É porque, tipo, não tinha intervenção humana, né? Aí a natureza conseguiu. Pois é, o mundo não gira, ele capota, gente. Mas aí... Oi? Mas aí o governo de Gorbachev, ele meio que reconheceu as falhas que a usina causou depois do acidente. E muitas informações sobre esse assunto foram vinculadas, foram ligadas. O que provavelmente não aconteceria naquela época, porque era muito rígido. Mas aconteceu, né? Então a gente não tem o que falar, porque já é passado. No ano seguinte, havia dois grupos dentro do Partido Comunista da União Soviética. Um contra as reformas liberalistas e outro a favor. Um tempo depois, em 1988, as reformas se aprofundaram e Gorbachev defendeu maior pluralidade política no país. Caramba. Com eleições, paradas e esse tipo de coisa. Forças militares que estavam no Afeganistão foram retiradas e vacilei. Desculpa, Não, mas perdi assim mesmo. É porque, tipo, tava tendo a guerra do Afeganistão, tá ligado? Aí terminou que não tava tendo lucro russo. E eles estavam perdendo a guerra e decidiram tirar as tropas de lá, tá ligado? Inclusive o Afeganistão, o estado do Afeganistão que tava se revelando, tava tendo patrocínio dos Estados Unidos, tá ligado? E é isso. Continuando, é assim mesmo. Eu vi que depois disso que ocorreu, muitos países foram meio que liberados do regime da União Soviética, como a Letônia, a Lituânia e a Estônia. A visita de Gorbachev à Alemanha Oriental foi um grande símbolo e também foi muito importante para o fim da Guerra Fria e Acho que tipo, foi muito importante pro final da Guerra Fria. O símbolo da Guerra Fria caiu, o Muro de Berlim, que era bem importante. Sim, teve isso também, um marco Dividia a histórico. Alemanha.
Ah, velho, foi muito importante isso daí tudo, porque, tipo, tanto teve o fim da União Europeia, teve um grande símbolo histórico, que foi a queda do Muro de Berlim. Então acho que é isso, né, gente? Não tem mais o que falar. Acho que a partir daí Sim. já fica assunto para outro grupo, que fica mais adiante. E é isso, foi da hora. Foi muito bom. E agora os Estados Unidos tentava criar, né, amizade com todo mundo. Agora, Sim, depois de ter sim. brigado, agora é Foi. paz e amor, só nome. Tipo, querer ajudar bem entre aspas, porque, tipo, eles davam patrocínio econômico, financeiro, digamos assim. E na verdade eles não queriam ajudar porque eram pessoas boas ou que tinham boas ações, é porque queriam de alguma forma tomar conta de algo que tinha nesse país ou de alguma Ou coisa. então, tipo, ajudava, mas ele queria algo em troca. É, ajudava, mas tinha segundas intenções, era tipo isso. Até alguns professores já falaram isso, como tipo, os Estados Unidos ajudavam, mas queria depois explorar o país e usava tipo aquela ajuda como Era. desculpa para A política Tinha um do. salame da casa. A política do Big Stick que a professora falou bem no comecinho do ano, que era tipo Isso, o isso país se associa até da. aqui, né? Pode falar. Eles continuam com essa política desde tipo até agora, né? Eles Desde fazem hoje, muito pô. isso. Ah não, desde muito tempo. É. Faz muito tempo, real. Tópico 3. Rússia após o RSS e a formação da CIE. Nós sabemos que o Muro de Berlim foi construído em 1961, como parte de uma decisão da Alemanha Oriental e da União Soviética para isolar Berlim Ocidental e impedir que a população da Alemanha Oriental se mudasse para o outro lado. O muro foi de importância extrema para a polarização que marcou o século XX durante a Guerra Fria. Mas, um ano após essa queda, a Alemanha foi reunificada. Contudo, a política soviética andava muito tensa. Com Boris Yeltsin, que havia sido eleito presidente da época, encabeçava um plano que exigia um grande aprofundamento das reformas da União Soviética, enquanto a burocracia estatal e o exército eram completamente contrários a esses movimentos. Gorbachev tentava manter as repúblicas que formavam a União Soviética, oferecendo muitas concessões que dariam um grande aumento da autonomia. Porém, em 19 de agosto de 1991, um grupo conservador deu um golpe de Estado que manteve Gorbachev preso em sua casa na Crimea e ocupou muitos pontos estratégicos de Moscou. A população reagiu e milhares de pessoas foram às ruas para se manifestar com forte liderança do presidente. Os golpistas não passaram mais que 72 horas no poder e precisaram recuar devido às manifestações. Mas o que realmente foi o golpe de Estado? O golpe de Estado nada mais foi que uma tentativa de tomar o poder do presidente, mas foi totalmente fracassado. Ele foi promovido por um grupo conservador do Partido Comunista da União Soviética entre os dias 19 e 21 de agosto de 1991. Nesse tempo, os golpistas tentaram, como eu disse antes, afastar o presidente e tomar o controle do país. Só isso. Ah, tá bom, entendi. Valeu. E depois, Gorbachev retornou a Moscou e assim Yeltsin ganhou grande visibilidade. E logo após esse evento, todas as demais antigas repúblicas soviéticas se espalharam em novos estados soberanos. Inclusive, as três primeiras foram Estônia, Letônia e Lituânia. Nesse rearranjo, a Rússia surgiu como o maior país do mundo. E vocês estão ligados que
ela se tornou o maior país do mundo em extensão territorial. E mesmo com o clima de incertezas, tudo e tal, em 8 de dezembro de 1991, os presidentes da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia anunciaram o fim da União Soviética. E com isso formou-se a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, que é uma organização supranacional envolvendo 11 repúblicas que pertenciam à antiga União Soviética. Achei muito legal. Mas agora o que fiquei em dúvida foi quais os principais objetivos da CEI? Basicamente são a criação de uma política externa e de sistema de defesa em comum entre os países participantes, e o estabelecimento de acordos de cooperação entre os países em áreas relacionadas à política, economia, defesa militar e etc. Praticamente isso. Muito legal. Boris Yeltsin, à frente do governo russo, ampliou as reformas liberantes e colocou o país em uma economia de mercado. Com isso, houve um processo acelerado de desestatização. E a rapidez das mudanças trouxe muitos problemas em 1998, diante do agravamento da situação do governo russo, que declarou o não pagamento da dívida externa. Os efeitos dessa medida afetaram a economia global, a essa altura interligada como nunca antes. E Guilherme, o que foi essa economia de mercado que eu não entendi direito? A economia de mercado foi um sistema econômico no qual decisões relativas ao investimento, produção e distribuição são guiadas pelos sinais de preço, criados pela lei de oferta e da demanda. A principal característica de uma economia de mercado é a existência de mercados de fatores que desempenham um papel dominante na alocação de capital e nos fatores de produção. E é isso. Em 1999, Yeltsin renunciou ao governo, sendo substituído por Vladimir Putin, ex-agente da KGB. Entre 2000 e 2008, por aí, seguindo 2 mandados, Putin promoveu a reforma nas áreas políticas e administrativas com a intenção de modernizar o país. Lógico que enfrentou algumas crises, como o acidente com o submarino nuclear, ações terroristas, como o famoso massacre de Beslan. E nessa ocasião, centenas de pessoas foram assassinadas por terroristas, separatistas, chechenos, inconformados com o resultado do referendo ocorrido um ano antes. Eles declaravam a manutenção da reforma da Chechênia como parte da Rússia. E em 2008, Dmitry Medvedev assumiu a presidência, indicando Putin ao primeiro-ministro. As grandes questões enfrentadas nesse período foram as crises econômicas que abalaram o mundo em 2008. E as tentativas separatistas apoiadas pelo governo russo nas repúblicas vizinhas era a Geórgia, que era a Guerra Russa-Georgina em 2008, e em 2012, Vladimir Putin foi eleito novamente presidente. Mas assim, por que o presidente Yeltsin renunciou ao seu cargo em 1999? Porque, com a soma das crises, marcou o fim do segundo mandato de Vladimir Yeltsin. Assim, ele ficou desgostado e acuado com toda a situação que havia acontecendo. Interessante. O fim da União Soviética não representou apenas uma grande reviravolta nas relações internacionais, marcando o término da Guerra Fria. Ideologicamente, foi necessária uma reformulação do pensamento socialista, que sempre foi divulgado em várias correntes, as propostas revolucionárias tão fortes em décadas anteriores, perdendo forças. Contudo, isso não significa que tenham deixado de existir. O que podemos constatar é que o processo histórico foi marcado por inúmeras mudanças, permanências e contradições, e sempre continuarão existindo. Tópico 4. Mudanças no leste europeu.
Agora que chegamos no assunto sobre as mudanças no leste europeu, vocês sabiam que a Bósnia, Croácia, Eslovênia e Macedônia antes já eram um lugar só, chamado Iugoslávia, e era governado por um ditador chamado Josip Broz Tito? E, cara, agora eu acho que ficou melhor a divisão desse país, porque, tipo, um país desse tamanho, aparentemente não estava dando certo. Também porque era uma ditadura, tá ligado? Daí, quando se dividiu, deixou de ser uma ditadura, virou um país, um... Como é que eu posso dizer? Virou um país com vários governos diferentes, não só centralizados, sabe? Com vários, como pode É dizer, isso. grupos Uma étnicos. democracia, isso, eu lembrei. Virou uma democracia, deixou de ser uma ditadura e virou uma democracia. Flávio, não tem nada para comentar, não? Tenho. Foi por esse efeito que diferentes grupos étnicos se mantiveram sobre um único governo. No caso, quando ocorreu as guerras, foi isso que criou os países, no caso, as etnias. No caso, a Bósnia, Herzegovina, Croácia, Eslovênia e Macedônia. Também, você sabia também que depois de 2013, o parlamento iugoslavo aprovou a formação de mais dois países naquela área, que foram a Sérvia e o Montenegro? A Sérvia também era? Não, ela foi um país que foi criado depois, entende? Entendi. Antes só tinha Bósnia, Croácia, Eslovênia e Macedônia. Daí surgiram depois que o parlamento iugoslavo permitiu, surgiu a Sérvia e o Montenegro. Também, em 2008, o Kosovo declarou sua independência em relação à Sérvia. Isso, aí aí surgiu outro país com o nome chamado Kosovo. E sobre um sindicato na Polônia, comunista, que o nome era Solidariedade. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Sobre o regime comunista lá na Polônia? Primeiro que comunismo nessa época aí da Segunda Guerra Mundial já não deu muito certo em vários países. Daí você já ia saber que não ia ser muito legal, sabe? Que não ia durar muito tempo isso. Então, esqueci de comentar também que o sindicato na Polônia era governado pelo Lech Wałęsa. Quem? Lech Wałęsa? Lech Wałęsa. Eu acho que é o nome deles. Ele era um operário. Nome bem estranho do cara. Polonês? Realmente. Era um sindicato comunista, operado pelo Lech Wałęsa. E aí, Hila, você tem algo para dizer também? Não. Nada? Só olhando mesmo. Tá bom, então. Vai ter que cortar essa parte, velho. Vai ter que cortar. Corta aí, Antônio. Sei que se foda, Antônio. Dom Felipe, já deu quantos tempos aí de gravação? Muito pouco. Vai. Não, ainda não. Eu não faço a mínima ideia do que falar, assim. Continua. O que tu escreveu, tu fala lá, resume. Sei lá, o que é que eu falo? Tá bom. Nossa, é muito pequeno, é muito pequeno. Vamos voltar agora, porque senão o Antônio vai. E essa onda de transformações afetou muito a economia, vocês acham? Da região? Afetou bastante, cara, porque elas eram meio que, tipo, elas tinham uma força muito forte lá no país, tá ligado? Elas influenciavam bastante a economia. Daí, quando elas se desmancharam, aí o país meio que ficou um pouco perdido. Essa mudança repentina, né? Do nada, as organizações, os sindicatos, no caso, eles estavam lá no país, daí ocorre essas coisas da divisão dos países e meio que muda tudo. E sobre os países soviéticos e a Guerra Fria? Vocês acham que também foi um fator para as grandes mudanças no leste? Eu acho que sim.
Só isso. Só Eu acho isso. que Claro. sim. Eu acho que sim. Eu acho isso horrível, gente, meu Deus. Deixa assim. Corta aí de novo, Antônio, e é E tu, nóis. Vai, Ayla, vai voltar. tu não vai falar nada, não, Ayla? Eu não sei o que falar, senhor, Puxa credo. qualquer Eu não assunto sei, aí. Puxa qualquer coisa aí e nós É porque continua, senão, vai. se tu não falar nada, a professora vai perceber e vai dizer que tu É, não falou isso é nada. verdade. A única coisa que eu fico prestando atenção é, retornando ao ano de 1980, outro sinal de mudanças no leste europeu foi a fundação de um sindicato na Polônia comunista, a gente já falou isso. chamado de Solidariedade pelo Operário quer dizer, Leste Valesa. Eu só sei disso, que era bom para falar, mas, né, falaram e Fa- é isso. Fala da Romênia. É, eu não sei mais nada o que falar. Fala ali no negócio azul. O quê? Que todos os países comunistas da região passaram por mudança do quê? Isso? Calma É. aí. Eu já tive uma ideia. Calma aí. Faço a mínima ideia, senhor. Não é que o Antônio vai ficar puto com a gente, não. Cadê ele? Pronto, ó. Vou Ele voltar vai ver a aqui. gravação, aí vai ter que cortar Não. tudo isso. Vamos lá. Vou voltar. 1, 2, 3 e foi. Vocês sabiam que a Tchecoslováquia, não sei como falo, me desculpa, ela era a junção da República Tcheca e Eslováquia antes? E era um país só? Nossa. Não sabia. Cara, pelo que eu tô percebendo, houve muita divisão de país nessa época. Muita Era divisão. muitos Isso, eram muitos países grandes que viraram países menores. Mas E viraram depois países menores ainda. e Visaram países no que aqui nós agora conhecemos muito bem. Tipo, a Croácia é um país que eu acho que pode-se dizer que é. Não sei. A Eslovênia mesmo. É bem pequenininha, ninguém conhece. A Eu não sabia Macedônia que também. existia, Eslovênia. Exergovina. Eu não sabia nem A que existia esse Bósnia, país. a Croácia eu acho que é o mais de todos. Ou a Eu Bósnia acho ou que a a Croácia. Croácia e a É o mais República Tcheca conhecido. são os maiores que tem. Sim, é verdade. A Croácia é o mais conhecido de todos. Todo mundo conhece a Croácia. A Sérvia Croácia, também. Sérvia, É. a Macedônia eu acho que também. Montenegro também. Nunca tinha visto falar. Macedônia também eu conhecia. Macedônia. E Kosovo. Kosovo. Esse Esse daí eu daí nunca eu- ouvi falar, gente. Nem eu nunca nem. Agora, eu tava falando da Iugoslávia, Hum. que ela permitiu a formação da Sérvia e do Montenegro. Você sabia que na Iugoslávia havia 6 repúblicas, que dessas 6 repúblicas tinham 5 povos, com 4 línguas, 3 religiões, 2 alfabetos e um partido. Todos esses seguiam apenas um partido, o comunista. O que vocês acham disso? Que várias etnias do mundo inteiro seguiam apenas o comunismo. Eu acho que é pela pressão que o mundo sofria também. Era uma Guerra Fria, não sei se já tinha. Sim, Eu acho que já tinha na terminado. guerra tinha muita pressão. Acabou, eu acho que tinha terminado há pouco tempo já. E eu acho que o fato do comunismo perder a Guerra Fria também foi o que ocasionou a separação da Iugoslávia também. E junto com a morte do ditador Josip Broz Tito, que a gente falou antes. Como o Felipe disse, as guerras, elas reprimiram muito. No caso, formaram esses países que falaram apenas essas línguas, essas religiões e esses alfabetos. No caso, um partido também, o comunista. Foi isso que aconteceu, a pressão que eles sentiram foi tão grande ao ponto de eles seguir apenas essa regra. Eles seguiam apenas o comunismo. Isso. Eu acho também que não era muito pela pressão também, porque alguns países eu acho que eles aderiram ao comunismo, tá ligado? Eles realmente gostaram do comunismo. Sendo que deu tudo errado depois. E também a Guerra Civil, né, que eu não lembro se a gente comentou, que foi também a responsável pela separação, pelo menos da Bósnia, Croácia, Eslovênia e Macedônia, pelo menos desses 4 países. Eu acho que foi quatro grupos étnicos que deram origem a esses 4 países, 4 nações diferentes. E viraram mais etnias diferentes também. Além de dividir os países, criaram mais etnias, criou bem mais cultura nos países.
E na Romênia, que o processo de mudanças foi tão violento que o ditador Nicolae Ceausescu ofereceu dura resistência, reprimindo a população de manifestantes. Acho que isso colaborou bastante também para os países seguirem, tá ligado? Porque os ditadores, como eu falei, alguns deles realmente gostavam, tá ligado? De comunismo. Aí, como eles gostavam, eles queriam que o povo deles também gostasse. Só que uma galera lá não gostava e eles obrigavam eles a seguir ele. Eles, É verdade. E muitos morreram em confrontos com o exército. Em meio a todo esse problema aí. isso, muita gente que não, muito civil que nem tinha a ver diretamente com isso morreu bastante. E em 1989, ele e sua mulher foi capturado. E os dois morreram foram executados. E Em dezembro de 1989. Foi. um evento transmitido por vários países no mundo. Agora, caramba, o cara foi executado e mostrado na televisão. Foi julgado na TV e executado em dezembro. Foi transmitido pela Então, TV mas, tipo, a todos os agora países da que região. parece que a execução dele também foi transmitida, não só o Provavelmente julgamento. nesses países aqui também, da Eslovênia, Bósnia e Croácia. Eu acho. Ela tava com tatuagens dele que queria ver ele morrer. Todos Realmente. estavam com muita raiva dele. Ele também só causou medo no país dele. E toda essa onda de transformação no bloco comunista também levou vários países à economia de mercado, bastante processo acelerado, na maioria dos casos, descuidado. Então, e também lá naquela época tinha muita expectativa que ia ter muita melhoria econômica e social. Mas em poucos anos, os problemas do capitalismo ficaram muito evidentes, eles começaram a aumentar, como a desigualdade social, que tinha muita gente rica, mas também tinha muita gente pobre. Isso foi um grande fator, principalmente, né? Para mostrar às pessoas essas coisas. E também foi um grande fator para ter muito manifesto, muita morte, principalmente. Muita gente. Porque muitos manifestos gerava também muita morte, porque muita gente ia lá protestar, e daí, geralmente, o governo não concordava com isso, e como era uma ditadura, eles iam lá e matavam todo mundo. Isso. Tópico 5 da CE ao UE. Vamos começar pela Comunidade Econômica Europeia, no caso a CE. Ela foi criada em 1957, por meio de um Tratado de Roma, que inicialmente foi assinado por 100 nações. Alguém lembra essas 100 nações? Eu lembro, eu acho que foram França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Mas tiveram algumas outras, eu não sei se alguém lembra. Sim, teve Vocês a podem me ajudar? República Federal da Alemanha e também a Itália. Isso. Sim, vocês estão corretos. Essa comunidade resultou em acordos que não começou na fundação da Comunidade Europeia, mas sim desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sim. Isso ficou conhecido pelo povo da época como mercado comum europeu. E o foco, mais ou nesse menos... mercado, o foco deles era bastante a articulação de políticas comuns da agricultura, eles ajudavam também na imigração de pessoas, o que facilitou muito a convivência desses países. Sim. Realmente, após determinado muito tempo, as negociações integravam mais países, fazendo assim o fortalecimento das suas políticas. É importante dizer também, eu esqueci aqui agora, mas no início da criação da Comunidade Econômica Europeia, muitos países passavam por um processo forte de recuperação econômica por causa que eles tinham feito empréstimos, em grande parte, aos Estados Unidos, né? Uhum. E porque eles estavam passando por uma reorganização política. Realmente, essa é basicamente a base do CE, no caso, a Comunidade Econômica Europeia. Não sei se, para vocês, está bem firmado esse assunto. Não, Podemos sim. ir para o UE, podemos ir para a União Europeia? Acho que sim. Sim. Beleza. Ela inicialmente foi fundada em 1992
com a instituição de práticas colaborativas, tipo, deveras maiores, tá ligado? É, no caso, foi quando o euro foi instituído, mais ou menos em 2002. Dos 15 países, apenas 12 adotaram, no caso, o euro, a nova moeda. Mas teve dois países. Não, teve. Foram 3 países que não Foram 3 participaram. Eu não Sim, países, lembro três qual 3 foi. países, países. que no caso foi o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia. Isso. Sim, sim. No começo também da União Europeia, quando eles foram se juntar aos países pobres, os políticos que mandavam nos países mais ricos contestaram um pouco, né? Por causa da questão da imigração também. Uhum. Da Eles dificuldade de tiveram que controlar também, né? A imigração. controlar a imigração por causa que as pessoas mais pobres, dos países pobres, iam querer imigrar para os países mais ricos e tentar uma vida nova. E Sim, com sim. a União Gente, Europeia, isso mas seria muito fácil, vocês ia acham facilitar bastante. que eles, quando foram queriam se imigrar, vocês acham que eles não queriam manchar a imagem do país? Não, não. Isso seria mais por causa da Se tentar uma vida impor. nova, como as Impor, pessoas fazem aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Muitas pessoas saem do Nordeste e vão para o Sudeste, tentar vir em São Paulo, que muitas vezes tem mais oportunidades, etc. Na minha visão, era isso que eles queriam. Sim, mas de pelos um país países para outro. dele, pelos países dele ser mais pobre, não tem, tipo, muita oportunidade de emprego e de renda, porque, tipo, lá há tipo, muita baixa renda e tem que, tipo, migrar para um país que seja de maior Tá entendendo? porte seria, tá ligado? E por Uma isso eles opção Seria queriam se muito. migrar, prudente né? para. Enfim, exatamente. É, Mas mesmo assim, com os países ricos tentando controlar, hoje em dia, assim, hoje em dia não, no caso, na época, sim, viviam milhões de imigrantes ilegais. milhões de imigrantes viviam ilegais nos países maiores. E por isso, os países menores tiveram que se submeter a rígidas políticas econômicas para garantir o combate à corrupção, etc., para eles poderem crescer também. Sim, sim, sim. É, é, Espera um pouquinho. Continuando, os países mais ricos acabaram determinando medidas para essa questão, no caso dos imigrantes. Uma das medidas foram eles imporam os discursos da alimentação forte e o preconceito contra o estrangeiro. Naquela época, você poderia perceber também na população que eles tinham bastante preconceito contra estrangeiros, porque estrangeiros vindo de fora da Europa, no caso, por causa que vinham estrangeiros da colônia da África e do Oriente Médio, de ex-colônias, né, no caso, que estavam migrando para esses países, por causa da facilitação, por conta do Sim, a União Europeia, no caso. Isso. Então, agora tu poderia falar, tipo, alguma curiosidade que tu achou interessante? Vou falar então algumas aqui. Vocês sabiam que a UE é uma união supranacional? Sim, ela era integrada por 28 países europeus, desde 2013. Sim. E isso daí ocorreu quando a Croácia fez parte da União Europeia. E as pessoas e o comércio podiam fazer viajar à vontade, sem nenhum tipo de barreira, tá ligado? Outra curiosidade. Com a União Europeia, as barreiras alfandegárias foram bem, como eu posso dizer, não haviam muitas barreiras alfandegárias por conta da União Europeia, que facilitou muito o comércio, o turismo, etc., entre esses países. É verdade, sim, tá certo. Outra curiosidade também que eu achei aqui é que só existe um tipo de moeda lá, que é o euro. Mas para que isso acontecesse, precisou ter uma legislação da UE como o Parlamento Europeu. Isso daí fez ter um plano, tá ligado, de debate político, e isso ajuda um intercâmbio e a diminuição de tensão histórica entre outros países. Claro, né, que nem tudo é flores, e é por isso que aconteceu uma disputa. A disputa foi a plebiscita,
se eu não me engano. Plebiscito, É a data que ocorreu por conta da. Alguns países não concordavam com a União Europeia, o que foi o caso do Reino Unido, que decidiu sair do bloco por meio do Brexit, que foi assim que foi chamado quando o Reino Unido saiu da União Europeia. É. E a data disso tudo foi em junho de 2016, lá no Reino Unido. No Reino Unido. Lá foi No caso, foi decidido a ele. saída do país no bloco. Um dos principais questionamentos foram que os britânicos eram contrários à imigração, por causa É que verdade. os estrangeiros representavam mais uma concorrência difícil no mercado de trabalho. Esse Acho troço que todo agora a aí. gente pode continuar. Deixa eu falar mais uma coisinha. Esse troço aí todo foi a primeira vez que aconteceu, surgindo por um membro. Esse Paranauê todo ficou conhecido como tu falasse o O Brexit. Brexit. Nem sei falar isso direito. É a mesma coisa de falar saída eritânica. O Saída Brexit. britânica. O Brexit foi quando o Reino Unido saiu da União Europeia. Isso. E é isso, as curiosidades que Acho eu. que a gente já pode falar sobre o primeiro conflito, que ocorreu depois da Guerra Fria, no caso, Isso. na nova ordem mundial, né? O primeiro conflito. Sim, o primeiro conflito após a Guerra Mundial foi antes da União Guerra Mundial não, Soviética. né? Guerra Fria. Sim. Isso. E continuando falando sobre esse primeiro conflito após a Guerra Fria, os Estados Unidos ele queria afirmar sua liderança a partir desse cenário mundial, e prova disso foi a Guerra do Golfo, que foi Essa guerra foi. Pode continuar. Desculpa. que foi a invasão do Iraque no Kuwait. Essa invasão ocorreu por causa que Saddam Hussein ele estava buscando o petróleo dessa região. Sim. Aí ele pegou suas tropas, alocou lá em busca de pegar esse território e anexar ao seu território. Pegar Sim. Kuwait e anexar o território dele. Porque queria o petróleo. Ele queria o lucro desse petróleo da região. Mas E os Estados Unidos, junto com a ONU, condenaram isso. E eles se juntaram para retirar as tropas de lá do território onde Saddam Hussein tinha colocado suas tropas também. Então, os Estados Unidos, junto com a ONU, liderou uma força militar e De vários países. Sim, de outros vários países que reuniram para atacar. E essa foi a primeira vez que cenas ao vivo foram transmitidas pelo mundo todo de uma guerra, né? Isso. E esse conflito foi considerado o primeiro da ordem mundial após a Guerra Fria. Isso. No cenário mundial, esse conflito serviu para que os Estados Unidos pudessem afirmar seu poder a todos. E depois que o conflito ocorreu, Saddam Hussein continuou no poder do Iraque. Continuou no poder, né, do país, mas ele não conseguiu o que ele queria com a região de Kuwait. E também sua queda definitiva ocorreu em 2003, porque no contexto político, foi em 2001 porque ele atingiu os Estados Unidos, e em 2003 ocorreu sua queda. Isso. Acho que é isso aí, galera. Terminamos de falar aqui sobre o capítulo. O capítulo é basicamente isso. Ele fala sobre o primeiro conflito, no caso a Guerra do Golfo. Fala sobre o Brexit, o Parlamento Europeu. Fala sobre a Comunidade Econômica Europeia e sobre a União Europeia. Esse foi o capítulo 5. Capítulo 5 não, né? Me perdoe, eu errei aqui na palavra. O tópico 5, né? Da CEE e a UE. E o que vocês acharam mais interessante nesse tópico?
Eu vou começar falando. Uma das coisas que eu mais achei, que eu mais gostei foi tipo o foco principal da Comunidade Econômica Europeia, que é tipo o mercado comum europeu, que tipo era mais voltada na busca de articulação de política comuns na agricultura e na imigração em atividades comerciais. Entendi. Tom, o que é que tu gostou mais no tópico? Rapaz, eu gostei mais da parte que a Europa inteira se fortaleceu junto, tá ligado? Achei isso top. Realmente essa parte foi bem interessante. Joel, Eu achei mais interessante a parte da Guerra do Golfo, que como Saddam Hussein, ele foi pressionado por vários países e também a ONU, e mesmo assim não cedeu. Acho que foi isso mesmo. para mim essa também foi a parte mais interessante. Tópico 6. China contemporânea. Oi, gente, boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde. Vocês sabiam que a China, né, é o maior país e socialista, assim, o principal? E vocês sabiam que logo no início de 2020, do século XX, desculpa, a China tinha um governo monárquico. E só em 1912 que ela passou a ser uma república. Nossa, sério? Aí, quando ocorreu um evento chamado a Grande Marcha, que foi comandado por Mao Tse-tung, eu acho que fala assim, e tinha como objetivo espalhar ideias comunistas para todo o país. E assim se sucedeu a história, assim, como eu posso falar? Do país. Do país, sim, do país como ele se tornou comunista. Entendi. E essas disputas, elas só acabaram quando o Japão invadiu uma região chamada Manchúria, lá da China, assim, e só acabaram quando essas disputas contra o Japão só acabaram com o final da Segunda Guerra. E assim foi a história, né? E também o surgimento de um país muito desenvolvido e comunista foi um enorme problema para os Estados Unidos, que é uma das potências capitalistas. E foi muito difícil. Entendi. Sim. Você já ouviu falar de Grande Salto Adiante? Não. Foi um projeto de desenvolvimento lá da China, se não me engano, foi em 1958, onde o país estava buscando ampliar o processo da coletivização. E 2 anos depois, teve a substituição da liderança máxima, que antes a China era liderada pelo Mao, e depois da substituição, o posto foi assumido por Liu Shaoqi, que mesmo com tudo isso, Mao, que era o antigo líder, continuou com uma enorme influência na política de lá. E em 1976, se eu não me engano, foi isso mesmo. O Mao faleceu e as tentativas de modernização do país foram projetadas, assim aplicando reformas econômicas que promoveram a aproximação da China com outros países ocidentais. Ainda nesse ano, foram criadas algumas zonas econômicas que contribuíram bastante para a instalação de diversas empresas estrangeiras, como, por exemplo, Samsung, eu não lembro, enfim. E esse movimento ainda continuou até os anos 90. Na verdade, passou disso com outros governos. Que babado. Ok, deixa eu só voltar aqui. Bem, mesmo com tudo isso, o socialismo chinês ainda não acabou, né? E, apesar de tudo isso, aconteceram muitas mudanças significativas. E uma que é realmente bem notória
em relação à potência mundial econômica que a China é nos dias de hoje, né? Porque acho que todo mundo tem muitos objetos em casa que é vindo da China, porque tudo tem Sim, sim. tem uma boa qualidade, né? Então, se olhar para o lado, vai ter um objeto da China, pode ter certeza. E isso vem em relação a... Porque lá tem questão de, tipo, mais de 1 bilhão de pessoas, 1,4 mais ou menos. Então, mesmo ele tendo o controle, assim, da população, de poucos filhos, cada um ter, mas é realmente um número bem grande. E com o crescimento da economia, o consumo também foi ampliado, e não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E essa potência, ela tem muita influência no mundo todo, como eu já disse. Mas os números da desigualdade social ainda são bem elevados lá. E os países, eles tentam saber em relação ao funcionamento de que muitos chamam de economia socialista do mercado, ou também economia mercantil planificada, a mesma coisa. A China também tem restrições em relação à liberdade de expressão, que mesmo no passado, eles ainda não têm essa liberdade de expressão tão livre assim. Tem, inclusive, jornalistas presos, tipo, pena de morte ainda tem, e é um negócio bem doido. E também, lá tem muita tensão em relação a isso, porque tem 56 etnias diferentes, sendo a Han, HAN, cerca de 90% da população, por aí. E daí, ainda as outras, elas entram em conflito, porque uma não concorda muito bem com a outra. Por exemplo, em julho de 2009, houve um conflito entre a etnia Han e Uigur, que a Uigur é formada pelos muçulmanos, que dezenas de pessoas morreram, isso foi realmente um desastre. E outra questão de tensão é em relação à região Tibete, que é uma região de tradição budista e que foi anexada ao país. Com o regime comunista, a reforma agrária e coletivização das terras, eles não foram aceitos. Aí gerou um monte de conflito. E o Dalai Lama, que é o líder espiritual da galera lá do Tibete, né, os tibetanos, vive exilado até hoje. E muitos protestos ocorreram para que a independência dessa área seja reconhecida. E também há pessoas que reivindicam um pouco mais de autonomia para a província. Sim, querendo tocar um pouco nesse assunto da liberdade de expressão, vocês sabiam que em 1989 ocorreu um massacre por causa dessa liberdade de expressão? Nossa, Foi na grande praça no centro de Pequim, não sei pronunciar, que foi um grupo de pessoas para manifestar nessa praça, um grande grupo de pessoas para manifestar nessa praça, e acabou dando muito errado esse negócio, sabe? Porque muitas pessoas morreram, tipo, mais de 1.000 pessoas, assim, sabe? É um negócio surreal, sabe? Esse negócio, essa questão da liberdade de expressão da China. Eu imagino, deve ser ruim mesmo, porque a gente que tem liberdade de expressão é bem boa pra gente, mas imagina para pessoas que não podem nem dizer a opinião assim, que, assim, como não tá hoje, se a pessoa tem opinião capaz de levar um tapa na cara também, mas não como na China, né? Porque é algo bem pesado, porque a pessoa não poder dar opinião, por exemplo, sobre política e ser, assim, maltratado pelo governo. E se eu falar mal da política, é capaz de eu ser maltratada pelo povo da política, né? Tipo, é exatamente isso. Mas não, deve ser ruim em relação a, tipo, se eu não puder nem falar o que apoia. Sim. Imagina essas pessoas que apoiam, sei lá, o pronome neutro na China. Deve ser... Meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer com essas pessoas. Em 1966, Mao comandou a Revolução Cultural, acusando os defensores do capitalismo de resistir a algumas mudanças necessárias ao país. Era uma forma de mobilizar a população, sobretudo os jovens,
contra os inimigos do regime. Muitas pessoas foram perseguidas por suas ideias e foram criticadas também. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre o fim da Guerra Fria e o reordenamento do mundo atual. Espero que tenham gostado e até a próxima.